aí, pessoal, que quem fala com vocês é o Ademar Petiano, né? Bolsista do grupo Pet Física. E esse exercício aqui que eu vou resolver nesse vídeo, ele é uma extensão do seminário de vetores que a gente fez recentemente, ok? E daí eu vou passar essa questão aí como uma extensão desse seminário, não um reforço desse seminário, ok? Então vamos lá. Bom, a questão aqui é o seguinte: encontrar a direção, né? Ou seja, o ângulo em relação à direção de coordenada x do vetor resultante do conjunto de vetores mostrado na figura abaixo. Esse conjunto de vetores aqui. Esse conjunto aqui. Tá, aqui a gente tem 4 vetores, né? O A, o B, o C e o D. E aí, o que acontece? Você tem que, nesse exemplo aqui, você deve calcular a resultante. Só que ele não pede a resultante, o módulo da resultante. Ele quer o ângulo que a resultante desse conjunto de vetores faz com a direção x. Ok? Daí a gente vai ter que lembrar da seguinte relação. Deixa eu colocar aqui. Solução. Você vai ter que lembrar que a tangente desse ângulo entre x, entre a direção x e o vetor, ela vai ser a componente y da resultante sobre a componente x da resultante. Ok? Só que aí a gente precisa achar quem é RY e quem é RX. Beleza? Bacana. Como é que a gente faz isso? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai decompor cada vetor aqui, o vetor A, o B, o C e o D, em suas componentes retangulares. Depois a gente vai somar todas as componentes na direção x, vai ser resultante em x. Depois a gente vai somar todas as componentes na direção y, que vai ser resultante em y, certo? Lembrem que a resultante em y é a componente do vetor A em y, mais a componente do vetor B em y, mais a componente do vetor C em y, mais a componente do vetor D em y. Mesma coisa para Rx. É a componente do vetor A em x, mais do vetor B em x, mais do vetor C em x, mais a do vetor D em x. Ok? Então, vamos lá. Vamos decompor primeiro aqui o vetor A. Então, pessoal, aqui nesse sistema XY eu desenhei o vetor A isolado, tá? Para a gente analisar e decompor ele bem passo a passo, ok? Então, esse vetor A aqui, né, ele vai ter uma componente aqui em Y e vai ter uma componente em X, certo? Então, a componente em X vai ser essa daqui, que é a X, e essa daqui vai ser a Y. Perfeito? Beleza. Bom, pelas relações de um triângulo retângulo, a gente sabe que seno de 30 vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa. Bom, o cateto oposto é esse, não é? Porque se eu projetar AY aqui, ele é o oposto a 30, né? Então vai ser cateto oposto sobre a hipotenusa. Só que a hipotenusa, pessoal, é A. É o módulo de A, né? Esse comprimento aqui, ó. Esse comprimento aqui. Esse comprimento vale 20. Esqueci até de falar para vocês. Esses valores aqui, ó, são os módulos de cada vetor. Ok? Beleza. Então, o seno de 30 vai ser AY sobre 20. Isso vai implicar que 20 seno de 30 vai ser AY
ok? Aí você lembra lá da trigonometria, né? Que seno de 30 vai dar meio, certo? Meio. 20 sobre 2, 10. Ok? Perfeito? Pronto, achamos a y, certo? Agora a gente vai para BY. Não, minto. Vamos para AX, né? Já que a gente já está aqui, a gente já vai achando x e y de cada vetor. Certo, já tiramos o seno de 30, agora a gente tira o cosseno de 30. O cosseno de 30 é cateto adjacente ao ângulo sobre a hipotenusa. O cateto adjacente a 30 é AX. A hipotenusa é a mesma, né? Anterior, né? O triângulo é o mesmo, então vai ficar AX sobre 20. AX sobre 20. Bom, isso vai implicar que 20 cosseno de 30, eu passei o 20 multiplicando, né? Ele estava dividindo. Isso é igual a x. Ok. Isso fica 20 vezes. Cosseno de 30, se o seno é meio, cosseno é raiz de 3 sobre 2, né? Isso é igual a x. Ok? Beleza? Isso aqui vai me dar 10, né? Se eu simplifico 20 com 2, isso vai me dar 10 raiz de 3. Ok? Então, tá achado a y e a x. Beleza? Agora a gente vai decompor o próximo vetor. Então, vamos lá. Ok, pessoal. Estamos aqui com o vetor B, né? Aqui as componentes BY na direção Y e BX na direção X, né? E B faz um ângulo de 45 com a direção de coordenada X, né? Então vamos lá. Tá, a gente vai seguir os mesmos passos anteriores. Primeiro, o que é que você tem que fazer? Você tira o seno desse ângulo. O seno desse ângulo vai ser cateto oposto, né? Que é esse aqui. Só que quanto vale esse comprimento aqui? Esse comprimento vale BY, né? O seno vai ser cateto oposto sobre a hipotenusa. A hipotenusa é o módulo de B. Por que o módulo? Porque a hipotenusa é um comprimento, que é esse comprimento aqui. Tudo isso aqui vale o módulo de B. E o módulo de B é 8 raiz de 3, ok? Então, isso aqui vai ficar o seguinte. Se eu passar o 8 raiz de 3 multiplicando, vai ficar 8 raiz de 3 seno de 45. Isso é igual a BY. Beleza. Aí você tem que lembrar que o seno de 45 ele vale raiz de 2 sobre 2. Então, eu simplifico o 8 com 2, que vai me restar 4. Raiz de 3, raiz de 2. Isso é igual a BY. Beleza? Tá, aí por propriedade de raízes eu posso multiplicar esses dois aqui, né? E ficar tudo dentro de uma raiz só. Ok? Então a gente já achou BY. Vamos achar agora BX. Para achar BX, a gente tira o cosseno de 45. O cosseno de 45 vai ser cateto adjacente, né, ao ângulo. Adjacente ao ângulo quer dizer que está do lado do ângulo sobre o módulo de B. O módulo de B a gente já sabe qual é, né? Isso vai ser B cosseno de 45 igual BX sobre 8 raiz de 3. Mesma coisa, passo o 8 raiz de 3 multiplicando, vai implicar que 8 raiz de 3 cosseno de 45
é igual a bx. E é isso que a gente quer, né? Então a gente faz essa continha aqui. Então, você tem que lembrar lá da trigonometria, né? Que o cosseno de 45 é igual ao seno de 45. Então, acontece que o cosseno de 45 vai ser raiz de 2 sobre 2. Então, eu simplifico esse 8 com esse 2, que vai sobrar um 4 aqui, né? E eu já posso fazer esse produto aqui. Quando eu faço esse produto, né? Dentro da raiz vai me dar 2 vezes 3. Vai me dar 4 raiz de 6. Vai me dar, né? Então, como vocês podem perceber, bx e by são iguais. Perfeito? Porque o cosseno de 45 é igual ao seno de 45. Bacana, achamos bx e achamos by. Vamos para o próximo vetor. Beleza, estamos aqui com outro vetor, né? O vetor c. Ok? E aí, a gente está vendo aqui, né, que ele já está com uma direção para baixo, aí, então ele vai subtrair lá na conta da componente resultante. Só que não se preocupe com isso agora, vamos fazer passo a passo aqui, né? E aí a gente vai fazer o mesmo processo. Só que agora a gente vai ficar atento nas direções, né, das componentes desse vetor aqui, ok? Então, é o seguinte, lembrando que essa é a componente y de c e essa é a componente x de c, né? Ok. Aí o mesmo processo, você vai tirar o seno desse ângulo, do 37, e depois, posteriormente, você vai tirar o cosseno. Quem está oposto a esse ângulo é esse comprimento aqui, né? Só que esse comprimento aqui vale CY, né? Então vai ser CY sobre módulo de C. Implica que o módulo de C, né? Quando eu passo multiplicando, vai ficar módulo de C, seno de 37. Isso é igual a CY. O módulo de C é 6, seno de 37. Aí eu recomendo que vocês tenham uma calculadora científica ou procurem na internet esse valor ou em algum livro de matemática, ok? E aí quando você fizer essa continha aí, CY vai resultar em 3,6 aproximadamente, ok? Achado CY. Beleza. Para achar CX, a componente x de C, a gente tira o cosseno. Cosseno de 37 é igual a... Bom, cosseno do ângulo vai ser o ângulo adjacente sobre a hipotenusa, né? Essa hipotenusa que é o módulo de C, né? A gente está lembrado disso, da parte da decomposição de vetores. Então, vai acontecer que isso aqui vai ficar... Opa, aqui é x. Isso aqui vai ficar quando eu passar multiplicando, né? Módulo de C, cosseno de 37, isso é igual a 6x. Módulo de C novamente é 6, cosseno de 37. Cx. Quando você fizer essa continha aqui, isso vai resultar em 4,79. Ok? Beleza? Vai resultar nesse valor aí. Bacana? Tá, achamos CY e CX. Tá, vamos para o último vetor. Esse é mais simples, tá? Dá para fazer aqui. Esse é bem simples, vocês vão ver. Aqui é x, aqui é y. E o último vetor, ele sai da origem e vai para cá. E ele é 2 raiz de 2. Seu módulo é 2 raiz de 2. Beleza. Pessoal, esse vetor, ele não faz nenhum ângulo com y. Então, ele só tem uma única componente, que é em y. Né? Ele não tem nenhuma componente em x. Se ele está em cima de y somente, ele não tem nenhuma componente em x, certo? Se ele tivesse alguma componente em x, tanto positiva quanto negativa,
ele teria que estar ou para a esquerda se fosse negativa ou para a direita se fosse positiva, ok? Mas não é o caso. Então, esse vetor só vai ter uma componente que é em y, e essa componente é o próprio 2 raiz de 2. Beleza? Tá, mas se ele não tem componente em x, então... Opa, aqui não é c, né? Aqui é um d, aqui é um d. Não é c, é o vetor d. Certo, a componente em y é ele mesmo. E a componente em x, então, é quem? É zero, né, pessoal? Zero. Ok? Bacana? Então, vamos lá. Vamos agora, já que a gente já achou a componente de cada vetor, vamos agora escrever as componentes da resultante, ok? Os componentes da resultante. Então, vamos lá. Então, pessoal, o vetor resultante desse conjunto de vetores, ele vai ser dado da seguinte forma: o somatório de cada componente em x na direção y, mais o somatório de cada componente y na direção j. Beleza? Vamos lá. Então, eu vou anotar aqui os valores de cada componente para a gente ir substituindo. Ok, pessoal, valores anotados aqui, né? Então, a gente vai lá para a componente R em x. Ok. R em x. R em x. Vai ser isso aqui, né? Vai ser esse somatório aqui, né? Isso aqui é Rx. Assim como isso aqui é Ry. Então, vamos lá. Rx vai ser a soma dessas grandezas aqui. Porém, tem um adendo aí, né? Você tem que ficar de olho na direção dessas componentes. Certo? Então, vamos lá. A x é 10 raiz de 3. Ok. Mas é positivo ou negativo? Como é que a gente vai saber disso? Bom, vamos voltar aqui. Tá? Aqui no nosso referencial. Tá, ok. Bom, para cá, você sabe que são valores positivos. Para cá, você sabe que são valores negativos. Para baixo, são valores negativos. Para cima, valores positivos. A x está nessa direção aqui. Então, vão ser valores positivos. Então, a x é positiva. A y é 10. Também está no valor positivo. Também está indo para cima, onde a gente considera positivo. Então, também vai ser positivo. Ok? Então, 10 raiz de 3 vai ser mais 10 raiz de 3. Vamos ver bx agora. Bx está na direção... Bom, novamente, para cá é positivo, para cá é positivo, negativo, negativo. Bx está nessa direção aqui. E nessa direção são valores assumidos negativos. Ok? Então, bx vai ser negativo. Tá, e como é que isso vai ficar aqui? Isso vai ficar menos, né, negativo, por causa da direção 4 raiz de 6. Beleza? E agora cx. Vamos lá. De novo. Cx tá também na direção negativa, né? Positivo, positivo, negativo, negativo. Cx está na direção negativa. Menos também. Menos. Quanto que é cx? Cx é 4,79. 4,79. Ok, 4,79. E dx é zero, né? Então não vai importar se está positivo, se está negativo, dx é zero, não vai importar. Isso aqui
a gente vai fazer a continha e vai resultar no seguinte. Resulta nesse valor aí, 2,73, ok? Não tem unidade de medida, tá? Então não precisa colocar nada aqui, não tem Newton, quilograma força, não tem nada disso. Metros por segundo, tá? São só vetores e não tem unidade de medida. Ok, achado o valor para Rx, vamos achar para Ry. Vamos lá. A y, como já foi falado, é positivo, né? Porque ela está na direção para cima. Então vai ser mais 10. Mais 10, né? BY, vamos lá ver. BY aqui, ó, tá na direção positiva, então é positivo. Vai entrar na soma. Mais BY, quanto é BY? É 4 raiz de 6. Ok, e CY, vamos ver. CY está para baixo. CY está para baixo. Então ele é negativo. E CY é 3,6. Então vai entrar como subtração, 3,6. E DY tá para baixo, né? Para baixo. Aqui, para cá são valores negativos de Y, né? Então vai ficar menos DY. Só que DY é 2 raiz de 2. Então menos 2 raiz de 2. Ok. Então, quando fizer essa continha aí, todas essas operações, vai resultar nesse valor aqui. Bom, vai resultar nesse valor aí aproximadamente, ok? 13,36. Bacana. Tá, e agora? O que eu faço? Aí você tem que lembrar dessa relação aqui do começo, tá bom? Essa relação aqui. Lembra que θ é o ângulo que a gente quer, né? Θ é esse ângulo aqui, ó. O ângulo em relação à direção de coordenada x de quem? Do vetor resultante desse conjunto de vetores, que é o que a questão me pede. Então, você vai fazer o seguinte. Tangente de θ. Tangente de θ desse ângulo vai ser RY 13,36 sobre RX 2,73. Tá, daí você chega nesse valor aqui, né? Beleza. O que acontece a partir daqui? A partir daqui você tem que aplicar uma coisa chamada função inversa. Função inversa. O que é a função inversa? Aqui você tem o valor do arco da tangente desse ângulo e você quer achar o ângulo. O que na maioria acontece é o ângulo é dado e o problema pede o arco desse ângulo, né? Então você tem aqui um problema que é o oposto, né? E daí você aplica a função inversa. E a função inversa desse caso aqui vai ficar a seguinte: o arco cuja tangente, que é esse valor aqui, 13,26, 2,73. Qual é o arco cuja tangente vale esse ângulo? Certo? Daí, para fazer essa conta aqui, você tem que usar uma calculadora científica, ok? Mas quando você fizer essa conta aqui, vai resultar no seguinte valor. Θ vai ser aproximadamente, né? 78,37 graus. Aproximadamente 79, 80, dependendo da calculadora que você use. E esse valor aqui pode dar diferente, mas vai continuar dando próximo de 78, beleza? Tá, vamos lá. Se você tá aí até o final dessa aula, vamos aí ganhar uma explicaçãozinha extra.
essa ideia de função inversa, ela é o seguinte. Por exemplo, você tem o cosseno de 45 graus, digamos, né? Você sabe que o cosseno de 45, como foi mostrado aí, é raiz de 2 sobre 2, tá? E se eu quiser a função inversa disso aqui, só para você entender, com valores que você já conhece, um ângulo notável, por exemplo. O que acontece? Quando eu aplicar a função inversa aqui, eu vou pronunciar da seguinte forma. O arco cujo o cosseno vale raiz de 2 sobre 2 é esse arco aqui, de 45 graus. Ok? Não sei se ficou claro. Tá, vamos fazer mais um para ficar mais bacaninha aqui. Vamos lá. Seno de 30, por exemplo. Seno de 30, você sabe que é meio. Ok. E se eu aplicar a função inversa? Aí você vai ter o seguinte. O arco cujo o seno equivale meio. Qual é o arco? Ou seja, qual é o ângulo? É 30 graus. Ok? Então, a ideia de inversa é mais ou menos essa, né? Aqui você tem o arco e aqui você tem um valor para o seno desse arco. Aí, só que quando você aplica a função inversa arco e você tem o valor do seno desse arco, isso vai te dar o ângulo, certo? Vocês podem encontrar por aí também dessa maneira, arco cosseno, ou vocês podem encontrar assim, cosseno a menos 1. Cosseno a menos 1 de raiz de 2 sobre 2. Ou também vocês podem encontrar por aí seno a menos 1 de 30. De 30. Não, mito. Não é de 30, tá? É do arco. Seno a menos 1 de meio, por exemplo. Esse menos 1 aqui, ele não é de 1 sobre cosseno. Não, ele não é isso aqui. Ele é de função inversa, ok? Mas aí, quando você encontrar isso em algum livro, isso vai ser especificado para você, tá? Beleza? Bom, pessoal, essa foi a aula. Eu espero que vocês tenham gostado aí desse exercício resolvido, dessa extensão. Mas essa pequena explicação de função inversa, óbvio que não é só isso aqui, tem muito mais matemática por trás. Mas aí isso aí eu acho que já dá uma ajuda bacana para vocês, beleza? Compartilhe esse vídeo, deixa o like. E não, a câmera não tá travada, era eu que tava parado muito tempo. Beleza? Valeu e obrigado.